corações. Agradecer ao Senhor pelas bênçãos ministradas em nossas vidas, nossas famílias, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por tudo que tem feito. Agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida e sobre a sua família. Esteja agradecendo ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Pai, nós queremos render a Ti toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua paz, obrigado pela Tua alegria. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem nos guardado. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Nós louvamos a Ti, nós Te adoramos, ó Pai. Pedimos a Deus que o Senhor venha entrar em nossa vida, em nossos corações, ministrando o Teu poder, ó Pai. Que a glória do Senhor, que o poder do Senhor, que o amor do Senhor, ó Pai, seja derramado para nossas vidas neste momento. Estaremos cultuando ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Pois essa é a nossa oração em nome de Jesus. Sermos inundados pela glória do Senhor, amém? Continuar louvando ao Senhor, para que a cada dia nós tenhamos mais do Senhor em nossas vidas, amém? O Senhor tem ministrado o amor dele para a minha vida, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, tem me abençoado. Então, eu tenho sido
fiel a Ele através dos dízimos das ofertas. Quando você está dizimando e está ofertando, você está abençoando não só esta obra, mas também a obra do Senhor em toda a face da terra. Então, através dessa igreja, muitas igrejas são abençoadas. Hoje nós vimos aqui tanto que pastores tinham aqui, né? Mas a gente fala assim, mas essa igreja é tão pequena. Nossa igreja não é pequena. Nós somos uma grande igreja. Então, assim, nós estamos aqui para abençoar não essa cidade, mas para abençoar essa região, a nossa nação. Então, através da tua fidelidade, a nossa região, a nossa nação é abençoada. Então é um ato de amor, é um ato de fidelidade, mas é um ato de obediência. Por que é um ato de obediência? Porque quando nós vemos a palavra do Senhor, ali em Levítico é instituído o dízimo, e ali em Deuteronômio 28 vem falar sobre a bênção da obediência. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Então você vai lendo Deuteronômio 1 até o 14, vai ser ali sobre as bênçãos, sobre aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Quando você está dizimando e está ofertando, você está ministrando, você está obedecendo essa ministração do Senhor para a sua vida. E aí o que acontece? Quando você obedece, a bênção do Senhor é derramada sobre o seu lado, sobre a sua face. Então o dízimo é um ato de amor, o dízimo é um ato de fidelidade e o dízimo é um ato de obediência. Amém? Então eu creio que o Senhor tem muito a realizar na sua vida, o Senhor tem muito a realizar nas nossas famílias, muito a realizar nesta igreja. Então que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida ricas bênçãos celestiais. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela vida dos dizimistas, agradecendo a Deus pela vida dos ofertantes. A Márcia vai estar orando nesse instante, agradecendo ao Senhor pela vida de cada dizimista e cada ofertante da igreja. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, né? Hoje, nesse final de semana, nós nos alimentamos bastante da palavra, né? Fomos bastante alimentados. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Senhor nosso Deus, que vida eterna. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na tua casa, Senhor. Te louvamos, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem tido um cuidado especial para o seu povo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido perfeito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu venho te colocar sobre o teu altar, a tua presença, os dizimistas, os ofertantes dessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nunca deixando faltar, ó Pai. Porque estão sendo fiéis a ti, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós precisamos ser fiéis a ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. E que cada um, Senhor, seja, Senhor, 100 vezes restituído, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Pai, obrigada, meu Deus. Obrigada por cada um que aqui está, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos deixado esse dia, Senhor, para te louvar, te engrandecer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, meu Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai. E te coloco, Senhor, sobre o teu altar, a vida da minha tia. Senhor, que esse AVC, Senhor, que o Senhor possa estar colocando a cura ali naquele momento, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, o Senhor nunca nos deixou faltar nada, Pai. E eu creio, Senhor, que nesta noite ela vai ver a tua bênção, Senhor. Ela vai ver a tua mão sobre a vida dela. E ela vai saber que o Senhor é o Deus da vida dela, Senhor. Eu creio, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por cada um que aqui está, meu Pai. Obrigada. É no teu nome que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Vamos então estivermos entoando um louvor, aquele que trouxe seus dízimos e suas ofertas. Amém? Sobre Igreja Batista Nova Aliança, a Igreja do Propósito de Deus. E eu convido você a abrir a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 13, nessa noite. Lucas, capítulo 13. Lucas 13.
Lucas 13, nós estaremos abrindo a palavra do Senhor nosso Deus. Dá 2 cliques na barra em cima, Tiago. Lucas 13, todos encontraram? Amém? Quando chega em Lucas 13, nós vamos ver só o versículo 9. Lucas 13, 9. E Lucas 13, 9 vai estar escrito o seguinte: e se der fruto ficará, e se não der, e se não, depois a mandarás cortar. Bem, vamos ler todo mundo esse texto? Vamos lá? E se der fruto ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Não tem o der ali depois, né? A gente vai, né? Se der fruto ficará, e se não, depois as mandarás cortar. A gente não tem fé. A gente vai pensar um pouquinho sobre vida frutífera do propósito de Deus. Gente, Lucas 13, aí na tua Bíblia, com certeza você já viu, do versículo 6 até o versículo de número 9, vai falar sobre a parábola da figueira estéril. Essa parábola da figueira estéril está falando sobre a nação de Israel, falando sobre o povo de Israel, mas hoje está falando conosco. Hoje. Por quê? Porque é um texto da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é viva, e ela é eficaz, e ela traz ensinamento para nossas vidas todos os dias. Todos os dias ela traz ensinamento. E agora é interessante a gente pensar um pouquinho sobre a figueira. Você sabia que a figueira foi a primeira planta tendo uma nomenclatura bíblica? Foi a primeira. Você sabia disso? E você lembra desse texto? A criação, Eva vai lá, come o fruto, dá o fruto para Adão comer, e aí eles se encontram nus, e acontece o quê? O que eles fazem? Gênesis 3:7. Você sabe que está escrito lá em Gênesis 3:7. O que acontece? Eles colhem folhas de figueira para se cobrir. Mas a gente fala assim, mas a folha da figueira é desse tamanhozinho. Não, mas aí é a grande questão, gente. Existe no mundo mais de 200 espécies de figueira. Essa figueira não é a mesma nossa figo aqui. A folha dela era bem maior. E aqui a gente tem outra curiosidade quando a gente lê esse texto, porque aqui no versículo de número 6 vai dizer o seguinte: dizia nesta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua... Como é que está escrito aí na Bíblia? Tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quem planta figueira na vinha? Engraçado, né? Mas era algo normal. Quer ver? Vamos voltar lá com o Sérgio, com o Toninho, com o Narciso, a minha mãe, a tia Marta, vai lembrar disso. Plantação de café, lembra? Vai lá, puxa aí na tua mente aquela plantação de café, coisa mais linda. A Neuza também vai lembrar lá no São Bento, aquelas plantações de cafezais enormes. Aí, entre uma rua de café e a outra rua, o que tinha no meio? Tinha feijão e milho. Mas feijão e milho no meio do café, gente? Então assim, se a gente chegar pro povo hebreu, pro judeu, e falar assim, lá no Brasil a gente planta café, e no meio do café a gente planta feijão e milho, ele vai ter esse mesmo espanto que você teve. Por quê? Porque para eles é normal eles aproveitar o espaço para plantar entre as vinhas, para plantar a figueira. E o adubo da vinha já ia na figueira. E eles aproveitavam para plantar. Então é algo normal. Quando nós lemos assim, para nós brasileiros, é algo estranho. Por quê? Porque você vai numa parreira de uva, você não vê nada embaixo plantado, é só a uva, você não vê mais nada. Mas para eles aproveitavam realmente o espaço. Então vamos ver algumas lições importantes para nossas vidas. Pode passar, olha só. Vida frutífera é do propósito de Deus. Vamos falar todo mundo junto? Hoje eu sei que está todo mundo cansado, então vamos falar bastante para a gente não dormir, tá bom? Olha lá. Vida frutífera é do propósito de Deus. Amém? Então, vida frutífera é do propósito de Deus. Deus quer que você tenha uma vida frutífera. Amém? Bem, você crê nisso? Eu creio. Primeira coisa, Jesus espera frutos vindo de você.
Jesus espera frutos vindo de você. Jesus espera frutos vindo da minha vida. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Jesus espera frutos vindo de você. Amém? Jesus espera frutos vindos de você. Quando nós vemos a palavra, olha só, é plantada na sua vinha. Ali no versículo de número 6, ele vai dizer, dizia essa palavra: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. De quem é a vinha? É de Deus. Você está plantado onde? Em Deus. E se você é de Deus, se você está plantado em Deus, então Jesus espera fruto vindo de você, porque você é dele. Não é verdade? Uma vez eu fui na casa da irmã Léo, e ela tem um espacinho de terra bem pequenininho. Pequenininho, gente. Mas tem de tudo. Tem de tudo ali. Tira mamão, tira como é que fala? Pimenta, couve, um espacinho de nada. De nada. Um espacinho pequenininho assim, não dá 30 centímetros. Tem tanta coisa lá, gente. Por quê? Porque aquele espaço é dela. E ela planta lá. E quando ela planta, ela espera o quê? Fruto. Ela espera fruto. Espera fruto dali. E Jesus espera fruto de você. Jesus espera que você frutifique. Jesus espera que você abençoe vidas. Jesus espera que você abençoe famílias. Jesus espera frutos de você. Então nós temos que entender isso. Nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. George Whitefield, um dos grandes pregadores. Os grandes pregadores da palavra do Senhor. Tem lá não sei quantos orfanatos que foram construídos por ele. E ele fazia o máximo para Deus. E era o que era mais interessante, ele não cobrava para ministrar a palavra. Ele viajava para a Europa, viajava para os Estados Unidos, Canadá. E aí, quando ele chegava no orfanato, as pessoas esperavam que ele levasse algo. E sempre Deus abençoava a vida dele. Porque quanto mais você abençoa as pessoas, mais Deus te abençoa. Quanto mais você abençoa vidas, mais vidas estarão sendo usadas por Deus para te abençoar. Então, quando nós pensamos sobre uma vida frutífera do propósito de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus espera que eu frutifique. Como eu vou dar fruto? Hoje eu estava mostrando, não sei quem não viu depois, me lembre, né? Se tiver bateria no celular, eu vou te mostrar para você, eu mando para você. O culto que estava tendo lá de manhã no quarto, lá onde a Glaucia está. Ela está internada, ela está tendo 2, 3 cultos lá. Não sei. Por quê? Porque Jesus espera isso de você. Então, ainda que a figueira não floresça, eu ainda vou te louvar, Senhor. Ainda que esteja tudo complicado, eu vou continuar te louvando. Ainda que o caminho não esteja aberto, eu vou continuar te louvando. Ainda que a bênção não chegou, eu vou continuar te louvando. Ainda que as coisas não melhorou mais, eu vou continuar te louvando. Ainda que a cura não veio, eu vou continuar te louvando. Porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu sei que o Senhor vai me abençoar. Amém? Vamos continuar a palavra do Senhor. Olha só, que legal, gente. Só essa luz daqui do altar, o Eric está com o Eric, está vendo? Está dando tudo lá no fundo. O Eric está na salinha hoje. Só essa lâmpada aqui do altar, para a gente conseguir ver a foto. Quem consegue apagar para nós? Ali, gente, é a primeira célula da igreja. É a primeira célula da igreja, está vendo? Essa primeira célula da igreja, ali na Gastão Vidigal, né? Eu nem lembro o número mais. Mas na rua Gastão Vidigal, onde nós moramos quando nós chegamos na cidade, nós tínhamos essa célula. Nós começamos essa célula lá. E essa célula ali, tem algumas pessoas ali, algumas pessoas até que eram da igreja na época, né? Nós temos a Lucimar, nem sei onde a Lucimar está mais, gente. Ela mudou, nem sei se estava em Dracena, Adamantina, mas era da igreja. Esse rapaz de costa aqui é o Eric, esse vermelho aqui, vermelho é o Eric. E ali tem a irmã Léo, a irmã Maria Pérez, a Glaucia, a minha mãe lá no fundo. Então esse pessoal era da primeira célula. Olha o tamanho do Eric. O tamanho do Eric. Então, é interessante, Jesus espera que frutifiquemos. Então, quando nós começamos
começamos essa célula, nós começamos com esse propósito: nós vamos frutificar, nós vamos crescer, Deus vai nos abençoar e nós vamos gerar daqui outra célula. Nós ficamos ali um tempão, foi um mês, não foi 2 meses, foi 3 meses. Hoje o pastor disse algo importante aqui, não sei se vocês explicaram. Existem grupos pequenos com 2 pessoas, estão aqui, 2 pessoas estão firmes lá, firmes na obra do Senhor. Por quê? Porque é Deus que dá a vitória, é Deus que dá o crescimento. O importante é permanecer. João capítulo 15, permanecer. O ramo tem que permanecer na videira, o ramo tem que permanecer para que possa frutificar. E essa foi a primeira célula: somos uma igreja frutífera. Por que nós somos uma igreja frutífera? Porque essa célula começou, essa célula deu fruto. Por que nós somos uma igreja frutífera? Porque através dessa célula vieram outras células. Amém? E tem uma frase que diz o seguinte: cogumelos nascem em uma noite e morrem em uma semana. Carvalhos demoram 60 anos e vivem 1000. Aí eu achei interessante essa frase, eu fui pesquisar. Gente, e você sabia que nos Estados Unidos, você joga lá no Google, nos Estados Unidos tem um carvalho lá, eu não sei se eu vou acertar aqui agora, mas eu acho que é de 19.000 anos o carvalho. Comprovado. Está lá nos Estados Unidos. É o mais velho da face da terra. O mais velho. Só que os cogumelos, eles nascem numa noite, e depois de uma semana, se você passar lá, ele já... Principalmente aquele tomate, né? Você já viu? Ele nasce e depois de 3, 4 dias já morre. Mas o carvalho não. O carvalho ele vai demorar 60 anos, gente, para ele começar a se estruturar como árvore. 60 anos. Você imagina o que é isso? 60 anos. Eles falam, mas por que Deus fez isso? Para Deus mostrar para nós que nós temos que permanecer nele. Para que Deus mostrar para nós que nós temos que entender que o que nós realizamos não é para nós, mas é para gerações futuras. O que nós estamos fazendo, nós estamos somente plantando. Então nós vamos plantar, o outro vai regar, o outro vai colher, mas nós vamos fazer a vontade do Pai, nós vamos fazer a vontade de Deus, e a glória do Senhor será ministrada através das nossas vidas. E não se preocupe, ninguém reconheceu, não se preocupe de ninguém reconhecer, se preocupe em fazer a vontade de Deus, porque quando você chegar na eternidade, Deus vai te reconhecer, Deus vai te abraçar, Deus vai te agradecer, Deus vai dizer o seguinte: vinde bendito, amado do meu Pai, vinde bendita, amada do meu Pai. O reconhecimento mais importante está em Deus, e será na eternidade. Por isso que às vezes você não pode começar e desanimar. Comece e permaneça, pois Deus é contigo. Imagina se a gente tivesse parado nessa célula, não teria célula na casa da Edith. Se a gente tivesse parado nessa célula, não teria a célula na casa da minha mãe. Se a gente tivesse parado nessa célula, não teria a célula hoje lá na casa do Tiago. E tem uma turminha da célula que estava da célula da casa do Tiago hoje. Já não faz parte mais da célula das crianças. Por quê? Porque nós não decidimos parar, nós decidimos avançar. Por que nós decidimos avançar? Porque nós somos uma igreja do propósito de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. A palavra do Senhor diz o seguinte: Lucas 13, versículo 7. Olha o que vai dizer a palavra. Ele disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a acho. Corta. E porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Bem, 2 palavras muito fortes, gente. Primeiro, 3 anos. Segundo, ocupa inutilmente. Ela é inútil. Então, nós olhamos para esse texto e é interessante aqui, gente, que é uma parábola. O que é uma parábola? Jesus está falando com figuras para que você possa compreender a palavra. E quando Jesus está falando ali, ele não está falando da planta, ele está falando de pessoas, ele está falando de vidas. E quando ele diz assim, há 3 anos, essa pessoa não faz nada, há 3 anos não quer saber de nada, corta. Isso é pesado. Por que pesado? Porque quando chega na parte ocupa inutilmente, aí é pesado.
está na terra sepultada. Pessoa que não tem propósito de vida. Pessoa que não se ama nem a si mesma. Pessoa que não quer se transformar. A gente vai ver isso agora daqui a pouco. Mas tem duas coisas que Jesus alerta ali: o tempo e o propósito. O tempo, Deus está permitindo. E o propósito. Qual é o propósito? Só viver por viver? Não. Deus tem algo a mais para você. Por isso, o que eu tenho produzido? Se eu sou a igreja do propósito de Deus, o que eu tenho produzido? Durante essa semana, tem gente que veio aqui lavar a igreja, né? Fizeram até vídeo, ó, falando inteiro. Bênção de Deus. E outros que vieram, a irmã Rose e o irmão Antônio, um monte de castelo, a gente para vir lavar roupa, para doação. Lavaram roupa, ficaram o dia inteiro, né? Lavando roupa para doação. A irmã Léo dispôs da casa dela para receber as pessoas que vieram nos abençoar. Ela abriu a porta da casa dela, gente. Colocou pessoas lá que ela nem conhecia. Não conhecia. Mas a palavra do Senhor fala que muitos hospedaram anjos sem saber, né? Então, você é abençoado, Senhor. Você tem um propósito. Nós somos a igreja do propósito de Deus. Então, o que nós temos produzido? Quando fala essa questão de produção, é muito mais que orar, é muito mais que ler a Bíblia. É você entender, não, aqui eu posso fazer, então eu vou fazer isso. Não precisa assim, eu vou esperar alguém falar para me fazer, não. Você é a igreja do propósito de Deus. Se Deus tocou no teu coração, passa para a obra do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado através da tua vida. Eu creio que nesse lugar aqui não tem ninguém inútil. Eu creio que nesse lugar aqui não tem ninguém que não está vivendo e nem realizando o propósito de Deus. Eu creio nisso. Esse dia o irmão Egito falou para mim: pastor, passa lá em casa e pega uma cadeira de banho. Vocês vão lembrar. E aí eu conversei com a Márcia e falei assim: já tem uma cadeira. Aí no domingo seguinte eu fui conversar com ele e falei: meu irmão, lembra que eu fiquei de passar na casa? Não, pastor, eu já levei lá. Já levei lá. A igreja do propósito de Deus é uma igreja proativa. Ela já faz, ela realiza. Não, vamos lá, vamos resolver esse negócio. Vamos resolver isso aqui. E já resolve. Essa é a igreja do propósito de Deus. Então nós somos essa igreja. Não é estar na igreja, é ser a igreja. Então não é só vir na igreja, mas ser essa igreja para a glória de Deus. É ser essa igreja que quando a gente convida para trabalhar, todo mundo vem. Quando convida para o café da manhã, todo mundo vem. E todo mundo contribui, todo mundo ajuda. Eu lembro que eu estava conversando hoje, eu falei assim: hoje está bom demais, porque nós já tomamos café da manhã na igreja, nós almoçamos na igreja, cheguei em casa agora só dormir. Está tudo certinho. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa questão de não é estar na igreja, mas é ser a igreja. Não é esperar que as pessoas façam algo para mim, mas eu vou fazer algo para você. Não é esperar eu ser abençoado, não, eu quero te abençoar. Não é esperar, ore por mim, não, eu vou orar por você. Hoje à tarde, 2 pastores ligaram para mim, mandaram mensagem, dizendo o seguinte: pastor, nós estamos aqui orando pela sua esposa, não somente nós, mas toda a nossa igreja. Irmãos, é muito bom quando você escuta isso. É muito bom. Muito legal quando você pega o teu celular e tem uma mensagem lá dizendo o seguinte: eu estou orando por você. Naquele momento você achou que todo mundo esqueceu de você, que você pega o celular, está ali, eu estou orando por sua vida. Aí vem aquele grito de Senhor Deus, obrigado. Obrigado. É ser a igreja, não é só estar na igreja, mas é ser essa igreja. Receber aquela mensagem que a irmã Giovana manda todo dia. Vocês já perceberam? Todo dia ela manda. Bom dia. Todo dia. E aí você lembrar e falar: glória a Deus. Obrigado, Senhor. É ser essa igreja. Está disposta a fazer a vontade do Senhor, porque é uma igreja que não está aqui ocupando a terra inutilmente.
mas nós estamos sendo útil para a glória do Senhor. Amém? Pode continuar. Ali nós temos a nossa cidade, gente. Esse ano a nossa cidade foi considerada a melhor cidade do estado de São Paulo, com menos de 30 mil habitantes. O pessoal estava curioso em saber como é que era, né? Então, o que é? Como é que é viver numa cidade assim? Olha lá, ele morava na Guarda, agora mora em Tupi. Maravilhoso, tá vendo? Veio para Tupi Paulista. Por quê? Porque é a cidade do propósito de Deus. Deus tem algo maravilhoso nessa cidade, gente. Deus tem algo poderoso nessa cidade. Sabe por quê? Olha só que interessante. Ele trouxe de São Paulo, trouxe quem? Mão Mal e a irmã Edith para morar aqui. Aí ele pegou, trouxe o irmão Egito para morar aqui, trouxe o irmão Sérgio e a irmã para morar aqui também. E aí Deus está trazendo vidas, está trazendo pessoas, porque Ele tem um propósito dele nessa cidade, propósito do mover sobrenatural dele neste lugar, propósito do avivamento do Senhor nessa cidade, um propósito do fluir do Senhor nessa cidade. Ele está preparando tudo, Ele está preparando para que quando chegar o momento certo vai haver um avivamento sobrenatural nessa cidade, aonde você não vai precisar sair falando de Jesus, não. A gente vai estar louvando aqui, as pessoas vão ficar chorando aqui. Eu quero esse Jesus que vocês pregam. Esse é o tempo do avivamento. Vai chegar o tempo do mover, do agir do Senhor, do fluir do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, em nossa cidade. Eu creio nisso. Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. E a nossa cidade é o nosso campo missionário. É nessa cidade que nós temos que pregar a palavra. É nessa cidade, gente, que em breve vai ter uma célula dessa igreja para a glória do Senhor. Então é nessa cidade que a palavra do Senhor será espalhada, proclamada. É nessa cidade que nós alcançaremos vidas e famílias para o Senhor Jesus, porque é a cidade do propósito de Deus, e nós somos a igreja do propósito de Deus nessa cidade. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. Olha o texto da palavra do Senhor, Lucas 13, versículo 8. Quando nós chegamos no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: e respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu acabe e a Esther. A escave e a Esther. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que pensar: quem tem propósito deixa ser tratado por Deus. Esse texto é interessante, que ele está dizendo o seguinte: deixa ela viver mais um ano, que eu vou escavar e eu vou estercar. Ou está dizendo o seguinte: sabe o que eu vou fazer? Aqui no tronco dela eu vou tirar essa sujeira, eu vou tirar esses galhos, vou tirar essas folhas secas, eu vou afastar do tronco dela, depois eu vou vir com uma enxada e eu vou fazendo ali uma, como é que fala ali? Ixi, agora complicou, né? Eu vou ali fazendo uma meia-lua para que a água possa ser retida ali, e eu vou estercar, eu vou cuidar dela, eu vou colocar água nela, para que ela possa produzir. Então, quando nós olhamos para essa questão de uma vida frutífera é do propósito de Deus, essa vida frutífera tem que ter propósito e deixar de ser tratada por Deus. Então, não é só ter propósito, mas é deixar Deus tratar de você. Você tem que deixar Deus tratar de você. Às vezes Deus quer escavar dentro de nós. Escavar machuca, gente. Escavar dói. Deus quer tirar os galhos, quer tirar as folhas secas, lembranças que traz tristeza ao teu coração. Deus quer tirar, arrancar. Folha seca não serve para nada, então Deus vai tirar. Galhos que tem atrapalhado o teu crescimento, Deus vai retirar. Vai tirar aquelas pedras que estão sufocando ali, não está deixando a água entrar na raiz. Deus vai retirar. Depois Ele vai vir com um adubo, vai te dar o fortalecimento, vai te dar o renovo. Tem hora que você fala assim: Deus, não aguento mais. Tem hora que você fala assim: Deus, eu oro, o Senhor não responde. Tem hora que você fala assim: e agora, Senhor? Pensei que ia melhorar e piorou. E agora? É Deus escavando, é Deus tirando, é Deus limpando, para que o adubo possa ser ministrado. É Deus limpando para que o adubo, que é o Espírito Santo de Deus, possa ter livre acesso ao teu coração.
possa ministrar a vontade do Pai. E quando é ministrada a vontade do Pai, aí nós nos rendemos ao Senhor. Nós dizemos: Senhor, eu preciso tanto disso. Preciso tanto da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, do Teu amor. Preciso tanto, Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto, gente, nós percebemos que a palavra do Senhor está falando sobre essa questão de deixar ser escavado. E esse deixar ser escavado é deixar ser tratado por Deus. E quando nós deixamos a nossa vida ser tratada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos ministrados, nós somos edificados e nós crescemos espiritualmente. Mas existem pessoas que não vão deixar. Existem pessoas que não vão permitir que Deus escave. Existem pessoas que não vão permitir que Deus limpe. Existem pessoas que não vão permitir que o adubo seja derramado. E aí? E aí nós vamos perecer. Nós vamos morrer. Romanos fala sobre isso. Que o salário do pecado é a morte. Por que fala sobre isso? Porque são pessoas que não deixam ser tratadas por Deus. E eles são ceifadas pelo Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos isso. A salvação é de graça, a vida cristã custará tudo. Salvação é de graça. Você abrir o teu coração e falar: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você está salvo. Deus, o Espírito Santo vai habitar no teu coração. Agora, a vida cristã, aí, gente, vai custar tudo para você. A vida cristã vai custar tudo. Ontem o Thiago não deu o testemunho dele aqui, mas ele começou e depois ele deu uma encurtada, mas é uma pessoa que estava louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, e de repente ele descobre que o filho está com câncer, 9 anos, toda a igreja orando pela cura, vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado, e o filho morre. Qual seria a sua reação? Você iria parar de ir na igreja? Você iria culpar a Deus? Você iria se afastar do Senhor? Qual seria a sua reação? A reação dele foi ir para a igreja, louvar o Senhor, adorar o Senhor. A reação dele foi multiplicar a célula na casa dele. A reação dele foi multiplicar o ministério de adoração na igreja. A reação dele foi dizer para o Senhor o seguinte: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas será que a gente tem essa estrutura? Você fica com ele, você fica do lado dele, ele fica o dia e noite sorrindo, alegre. Você nem imagina as batalhas da pessoa. Mas por que isso? É um coração adubado, um coração tratado. É um coração que não tem folhas secas, não tem galhos, não tem pedras. É um coração que está cheio da glória, da unção do poder do Senhor. Uma pessoa que entende que na vida nós teremos tribulações, sim. Nós vamos passar dificuldades, sim. Mas a decisão de ter ânimo é minha. Deus não vai te dar ânimo, porque Ele diz o seguinte: tenha como. A decisão é sua. Você vai ter. Você vai ter. Então, quando nós olhamos para essa questão, a igreja do propósito de Deus, ela tem uma vida frutífera. E essa vida frutífera passa por esse tratamento de Deus, por esse agir do Senhor em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Podemos continuar. Olha só que interessante. Versículo 9 vai dizer o seguinte, que é o versículo que nós lemos no começo: se dá fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Então, se der fruto, ela vai ficar, mas se não der, ela vai ser cortada. E quando nós olhamos para esse texto, parece algo assim tão radical, não parece? Parece que nem é Deus falando, parece que nem é Jesus falando. Mas lembra do pastor dando testemunho dele hoje aqui? Você acha que ele, se ele não tivesse soltado aquele cheque, aquela pessoa não teria consertado a vida dela? Mas ao passo que a igreja pegou e falou assim: ó, você está sendo injusto, então nós seremos justos com você. A igreja bateu o martelo naquele momento. O que a pessoa falou? O que ela pensou?
eu estou errado, eu tenho que me consertar com Deus. E é isso que Jesus faz. Ele vai dando oportunidade, ele vai dando oportunidade para a pessoa, mas chega um certo momento que ele fala assim: agora acabou, agora não tem mais como, agora ou você vai dar fruto, ou você será arrancado. Acabou o tempo, porque você não tem propósito nenhum. Então o fruto é o meu propósito de vida cristã. Então qual que é o nosso fruto? É o nosso propósito de vida cristã, é o nosso propósito de vida aqui na face da terra, como servos e servas do Senhor. Então a palavra do Senhor vai colocar uma condicional ali: e se der fruto, e se der. Então nós já fomos adubados, nós somos regados, nós somos nutridos pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que possamos frutificar, para que possamos abençoar vidas e famílias, e proclamarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Os meus resultados são frutos da minha decisão. Amém? Vamos falar todo mundo junto? Vai lá. Os meus resultados são frutos da minha decisão. Qual é a sua decisão com relação a Jesus? Qual é a sua decisão com relação à vida cristã? Qual é a sua decisão com relação à vontade de Deus? Qual é a sua decisão? Lá em casa a gente estava orando, assim, aos nossos projetos, eu e da minha esposa. Antes dela fazer a cirurgia, você vai fazer a cirurgia, e daqui 15 dias a gente vai poder comer uma pizza, um cachorro quente, tomar um sorvete. Daqui 20 dias a gente estava até com plano, gente, de fazer um churrasco na célula. Aí fez a cirurgia, só foi piorando. E aí? E agora, Senhor? Qual que é a nossa decisão? Continuar crendo no milagre do Senhor. Deus, a cura ainda não veio por completo, então eu continuo crendo. Deus, o milagre não veio por completo, mas eu continuo crendo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando. Então essa é a minha decisão: continuar crendo no Senhor, continuar confiando no Senhor, pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando nós olhamos para essa parábola, a gente vê os propósitos, propósito de tempo, propósito de vida. A gente vê o propósito de deixar Deus tratar ou não tratar, propósito de localidade. Aquela figueira, ela estava ali no meio da videira, então um local totalmente diferente, mas aonde Deus está dizendo para ela o seguinte: ó, não é o local, mas é você que vai decidir frutificar ou não. Não é o local que você está, mas a decisão de dar fruto, aí sim é sua. A decisão é sua. Então vai falando sobre isso. E olha só que nós escolhemos frutificar. Nós escolhemos dar fruto. Então daquela primeira célula, gente, nasceu a segunda célula, que é a Rosa de Saron, lá na casa da minha mãe, a célula dos adultos. Aí depois veio a célula Boa Semente, que é a célula das crianças, que já está frutificando. Já deu a célula dos adolescentes ali, que é os improváveis. E depois tem a célula do amor, que é a célula dos adultos e jovens, lá na casa da irmã Edith do Normal. Uma bênção, até os besouros participam. Tem um sapo que não falta na célula. Tem um sapinho lá que não falta, gente. É uma bênção. Os patos também, é uma maravilha. E é muito bom, gente. A gente já está indo para a casa da Neuza, fiquei muito feliz. O esposo dela está conosco hoje no almoço. Então é Deus fazendo, é Deus realizando. Mas tudo começou por quê? Porque nós decidimos frutificar. Tudo começou porque nós decidimos frutificar. Vocês viram a profecia do pastor Disseu hoje? Aquilo ali, eu e minha esposa, a gente sempre discute. Não é de um, não, é de várias pessoas. De várias pessoas. Várias e várias pessoas falam isso sobre nós e dessa igreja. Porque eu creio que não é para mim, nem para minha esposa, é para essa igreja. Eu creio que vai chegar um tempo que a gente vai ficar velhinho, Deus vai nos levar. Mas a promessa, a profecia vai continuar sobre a vida dessa igreja. Porque é para a igreja do Senhor. É para a igreja do Senhor. E aí, nós decidimos frutificar. Você está aqui nessa noite porque você decidiu frutificar.
E é dessas 4 células que depois vai virar 8, depois vai virar 18, depois vai virar 48, depois vai virar 88, 108, 1008, para a glória do Senhor. Amém? Nós decidimos frutificar. Por isso que nós estamos aqui. Nós decidimos frutificar. Vamos colocar em pé nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor porque nós decidimos frutificar. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos conversar com o Pai. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós decidimos frutificar. Obrigado, Senhor, porque nós decidimos, ó Deus, deixar o Teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhar em nossos corações. Ó Deus, nós decidimos frutificar porque nós sabemos que o Senhor tem muito mais a realizar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. Nós decidimos frutificar, ó Deus, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, ó Pai. E se nossas vidas estão nas Tuas mãos, o fruto é uma consequência, Deus, da nossa amizade, nossa intimidade, nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, nós decidimos frutificar, porque é o propósito da nossa vida aqui na face da terra, ó Pai. Se nós não frutificarmos, nós estaremos aqui inutilmente, ó Deus, e nós não queremos ser inúteis, ó Pai, nós queremos só, ó Deus, ser úteis nas mãos do Senhor. Nós decidimos frutificar, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu. Tua palavra diz, ó Pai, que não foi nós que nos escolhemos a Ti, mas o Senhor que nos escolheu e nos nomeou para que possamos ir e possamos dar fruto, e o fruto permanecerá para a glória do Senhor, ó Deus. Pai, nós agradecemos a Ti, agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, ó Deus, para nos reunirmos aqui nessa congregação, nessa igreja e crescermos como igreja do Senhor, espalhando a Tua palavra, falando da Tua graça, falando do Teu amor, ó Pai, proclamando Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus querido, Deus eterno, nós decidimos frutificar, nós decidimos crescer, nós decidimos avançar para a glória do Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, e louvamos o Teu nome e adoramos a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar o Senhor novamente, que eu te busco. A gente tinha colocado outra música, mas agora a gente vai voltar nela. A gente vai cantar novamente Eu Te Busco, Eu Te Procuro, ó Deus. Gente, nós estamos aí num projeto Célula 10. Esse projeto, toda a célula da igreja são 4 células. 4 células. Todas as 4 células vão atingir 10 pessoas. Essa semana, já a célula dos adultos vai chegar a 7 pessoas. A célula do irmão Sérgio, essa semana chega a 10 pessoas. A nossa intenção era a célula das crianças chegar a 10 essa semana, mas não vai chegar ainda. Mas na outra semana, o Jesus vai chegar a 10. Depois a célula da irmã Edith, depois a célula do Tiago e da Maiara vai chegar a 10. E dia 18 nós vamos ter uma festa aqui, gente. Nós vamos colocar 40 pessoas aqui dentro. Por quê? Porque cada célula tendo 10 pessoas serão 40. Nós temos 40 pessoas aqui dentro, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque nós decidimos frutificar. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos declarar: Senhor, eu te busco. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque nós queremos mais de Ti, é isso que o Senhor espera de nós. Obrigado porque nós decidimos frutificar, e é isso que o Senhor espera de nós, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção para essa nova semana, ó Pai. Guarda, nos proteja, nos livra de todo mal, ó Pai. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que o amor do Senhor, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja ministrada em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe.